Estudo bíblico do Salmo 46. Introdução ao Salmo 46. Os Salmos 46, 47, 48 estão intimamente ligados. Eles formam uma trilogia de louvor, na qual algum sinal de libertação de Jerusalém dos inimigos estrangeiros é celebrado. No Salmo 46 a ideia principal é a presença de Javé no meio de sua cidade e povo como a base de sua confiança, e no Salmo 47 é a soberania universal de Javé como rei de toda a terra, da qual a recente derrota dos inimigos de Sião são uma ilustração, e no Salmo 48 é a segurança de Sião, o resultado e a prova da presença de Deus em seu meio. Esses salmos não podem ser apenas expressões gerais de confiança em Javé como protetor de Sião. Eles devem claramente sua origem a algum evento histórico definido. O salmista escreve como representante daqueles que recentemente passaram por alguma terrível crise, que viram com seus próprios olhos uma manifestação do poder de Deus em nome de seu povo, comparável às suas poderosas obras dos tempos antigos, e que reconheceram no curso dos acontecimentos a prova não apenas do amor de Jeová por seu próprio povo, mas de sua soberania universal. A libertação milagrosa de Jerusalém do exército de Senaqueribe no reinado de Ezequias, 701 AC, pode ser atribuída como a ocasião desses salmos, com uma probabilidade que se aproxima da certeza. Salmo 46. Deus é nosso refúgio e força, socorro oportuno nas angústias. 2 Por isso não temeremos, ainda que a terra se mova, e ainda que as montanhas passem ao interior dos mares. 3 Ainda que suas águas rujam e se perturbem, e as montanhas tremam por sua braveza. 4 Há um rio cujos ribeiros alegram a cidade de Deus, o santuário das habitações do Altíssimo. 5 Deus está no meio dela, ela não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. 6 As nações gritarão, os reinos se abalarão, quando ele levantou a sua voz, a terra se dissolveu. 7 Ó Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso alto refúgio. 8 Vinde, observai os feitos do Senhor, que faz assolações na terra. 9 Que termina as guerras até o fim da terra, ele quebra o arco e corta a lança, ele queima os carros com fogo. 10 Ficai quietos, e sabei que eu sou Deus, e eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. 11 O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso alto refúgio. Estudo do Salmo 46. Deus é nosso refúgio e força, socorro oportuno nas angústias. Deus é nosso refúgio e força. Deus é para nós como um lugar para o qual podemos fugir por segurança, uma fonte de força para nós em perigo. A primeira palavra, refúgio, de um verbo que significa o fugir, e depois o fugir para, ou refugiar-se, denota um lugar para o qual se fugiria em tempo de perigo, como um muro alto, ou uma torre alta, ou um forte, ou uma fortaleza. Veja as notas em Salmo 18h02. A ideia aqui é que o povo de Deus, em tempo de perigo, pode encontrá-lo para ser o que seria tal lugar de refúgio. Compare Provérbios 18h10. A palavra força implica que Deus é a fonte de força para aqueles que são fracos e indefesos, ou que podemos confiar em sua força ou como se eu fosse a nossa, ou que podemos nos sentir tão seguros em sua força como se nós mesmos tivéssemos essa força. Podemos fazer dela a base de nossa confiança como se a força residisse realmente em nosso próprio braço. Veja as notas em Salmo 18h02. Socorro oportuno nas angústias. A palavra o socorro aqui significa ajuda, assistência. A palavra o problema o cobriria tudo o que pode vir sobre nós, o que nos daria ansiedade ou tristeza. A palavra oportuno ou significa antes o foi encontrado, ou o foi encontrado, ou seja, ele mesmo o provou o ser uma ajuda em apuros. A palavra oportuno,
como se ele estivesse perto de nós, ou perto de nós, não expressa com exatidão a ideia, que é antes, que ou ele foi encontrado para ser tal, ou que ele sempre se provou ser tal ajuda, e que, portanto, podemos agora confiar nele era verdade, no sentido mais eminente, que Deus sempre tinha sido considerado como um grande auxílio, e, portanto, não havia nada a temer na angústia atual. 2 Por isso não temeremos, ainda que a terra se mova, e ainda que as montanhas passem ao interior dos mares. Por isso não temeremos, nossa confiança em Deus será inabalável e permanente. Tendo-o como nosso refúgio e força Salmos 46:1, não podemos ter nada a temer. Ainda que a terra se mova, e literalmente, na mudança da terra, ou isto é, embora a terra deva ser mudada. Isso pode significar, embora a terra deva mudar seu lugar ou sua própria estrutura nessas convulsões, ou, embora deva perecer completamente. A ideia é que eles não teriam medo, embora as convulsões que então ocorriam no mundo devessem continuar e se estender a ponto de destruir a própria terra. Deus permaneceria seu amigo e protetor, e eles não teriam nada a temer. E ainda que as montanhas passem ao interior dos mares, de margem, como em hebraico, até o coração dos mares. Isso pode ser entendido literalmente, como implicando que eles não teriam medo de que as montanhas, as coisas mais fixas e firmes da terra, fossem arrancadas e afundadas no oceano, e implicando que nada terrestre era estável, ou, as montanhas aqui podem ser chamadas de emblemas daquilo que parecia mais estabelecido e estabelecido na terra, e os reinos do mundo. A ideia é que em qualquer convulsão, e qualquer mudança, e qualquer ameaça de perigo, e eles depositariam confiança em Deus, que governou sobre tudo e que não pode mudar. Será visto imediatamente que toda esta descrição de confiança e confiança em Deus é aplicável ao tempo de Ezequias, e aos sentimentos que ele manifestou quando a terra foi invadida pelos exércitos de Senaqueribe, e quando guerras e tumultos ocorreram entre os reinos da terra. Veja a introdução do Salmo. Era, também, eminentemente adequado para consolar a mente nas circunstâncias às quais Lutero tantas vezes aplicou o Salmo, já as agitações, convulsões, guerras, perigos na Europa, na época da Reforma. É adequado para qualquer momento de angústia, quando comoções e revoluções estão ocorrendo na terra, e quando tudo o que é sagrado, verdadeiro e valioso parece estar em perigo. 3 Ainda que suas águas rujam e se perturbem, e as montanhas tremam por sua braveza. Ainda que suas águas rujam e se perturbem, e as águas do mar. A ideia é que eles não teriam medo, embora tudo devesse estar em comoção, e ser tão estáveis quanto as ondas inquietas do oceano. A terra poderia ser mudada, as montanhas removidas, o mar agitado rugir e se chocar contra a costa, mas suas mentes estariam calmas. A palavra traduzida como perturbado significa ferver, fermentar, para espumar, e aqui se refere ao oceano agitado e transformado em espuma. Nada é mais sublime e assustador do que o oceano em uma tempestade, ou nada fornece melhor ilustração da paz produzida pela confiança em Deus em meio às agitações que ocorrem no mundo, do que a mente de um marinheiro que se acalma quando o oceano se agita em grande comoção. E as montanhas tremam por sua braveza, e o oceano ondulante quebrando contra as encostas das montanhas em sua costa, e parecendo sacudi-las até sua fundação. A palavra traduzida por o inchaço significa propriamente majestade, glória ou depois orgulho, a arrogância, a insolência. Literalmente, embora as montanhas tremam por causa de seu orgulho. 4 Há um rio cujos ribeiros alegram a cidade de Deus, o santuário das habitações do Altíssimo. O favor de Deus é denotado por um rio. Cidade de Deus, o santuário das habitações e sua residência terrena, Jerusalém e o templo. O favor de Deus, como um rio cujas águas são conduzidas em canais, é distribuído a todas as partes de sua igreja. Altíssimo e denotando sua supremacia. 5 Deus está no meio dela,
ela não será abalada, ou Deus a ajudará ao romper da manhã. Deus está no meio dela. Onde aprendemos como esta palavra de ordem foi abusada por aqueles que viram na presença de Deus uma promessa de proteção, mas nenhum chamado à santidade. Ela não será abalada. Mais estável que as montanhas sólidas, mais seguro que os reinos da terra. Ao romper da manhã, quando a aurora da libertação sucede à noite de aflição, mas não sem uma referência especial à manhã em que se levantaram para encontrar o exército de Senaqueribe destruído, Isaías 37:36, e uma reminiscência do Êxodo, onde a mesma frase é usada, Êxodo 14h27. 6 As nações gritarão, os reinos se abalarão, quando ele levantou a sua voz, a terra se dissolveu. As nações gritarão. Ou as nações rugiram, uma palavra comumente usada para o barulho tumultuado de uma multidão ou exército, Salmo 83:2, Isaías 17h12. As mesmas palavras, rugidos, comovidos, que foram usadas em Salmo 46:2-3 acerca de convulsões da terra, são aplicadas a comoções entre as nações, mas a mudança de tempo demonstra que enquanto Salmo 46:2-3 é hipotético, Salmo 46:2-6 se refere a uma experiência real. Ele levantou a sua voz. Deus tem apenas que falar com sua voz de trovão, e a terra se derrete em terror, os seus habitantes com todas as suas orgulhosas pretensões são dissolvidos. 7 O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso alto refúgio. O Senhor dos Exércitos, o Deus comandando, ordenando, comandando as hostes do céu, e os anjos e os mundos estrelados. A referência aqui é a Deus considerado como tendo controle sobre todos os exércitos, ou tudo o que pode ser considerado e descrito como uma hoste comandada, na terra e no céu. Tendo tal ser, portanto, como protetor, eles não tinham nada a temer. Está conosco, e está do nosso lado, é nosso defensor. A frase hebraica usada aqui é empregada em Isaías 7h14 e Isaías 8h08, para descrever o Messias. O Deus de Jacó. O significado é, o Deus a quem Jacó reconheceu, e que ele descobriu ser seu amigo, está conosco. É o nosso refúgio, e literalmente, um lugar alto, como uma torre, muito acima do alcance dos inimigos. Portanto, à margem, um lugar alto para nós. 8:20 Observai os feitos do Senhor, que faz assolações na terra. 20 Observai os feitos do Senhor, e vá em frente e veja o que o Senhor tem feito. Veja, no que sua mão realizou, quão seguros estaremos se depositarmos nossa confiança nele. Que faz assolações na terra, ou, na terra. A palavra desolações só pode se referir a qualquer ruína ou derrubada o que ele trouxe sobre a terra de Israel ou sobre as nações no exterior, e a destruição de cidades, vilas ou exércitos, como prova de seu poder, e de sua capacidade de salvar aqueles que depositam sua confiança nele. Mas se isso for suposto se referir à invasão da terra de Israel por Senaqueribe, pode apontar para o que ocorreu a seus exércitos quando o anjo do Senhor saiu e os feriu em seu acampamento Isaías 37:2-36, e a consequente libertação de Jerusalém do perigo. Sem impropriedade, talvez, isso pode ser considerado como um apelo aos habitantes de Jerusalém para saírem e verem por si mesmos quão completa foi a libertação, quão completa a ruína de seus inimigos, quão abundantes são as provas de que Deus foi capaz de proteger seu povo em tempos de perigo. Acrescenta grande beleza a este salmo supor que ele foi o composto naquela ocasião, ou tendo em vista aquela invasão, pois cada parte do salmo pode receber uma bela e ampla ilustração do que ocorreu naquele período memorável. Nada o poderia fornecer uma prova mais clara do poder de Deus para salvar, e da propriedade de confiar nele em tempos de perigo nacional, do que um levantamento do acampamento dos assírios, onde 185.000 homens foi abatido em uma noite pelo anjo de Deus.
9 Que termina as guerras até o fim da terra, ele quebra o arco e corta a lança, ele queima os carros com fogo. Que termina as guerras até o fim da terra, ou em toda a terra, ou em todo o mundo. A derrubada do exército assírio provavelmente poria fim a todas as guerras que então assolavam o mundo. O Império Assírio era então o mais poderoso do globo, e estava empenhado em amplos esquemas de conquista, já havia invadido muitos dos reinos menores do mundo Isaías 37:18-20, e esperava completar suas conquistas e assegurar a ascensão sobre toda a terra, pela subjugação da Índia e do Egito. Quando o vasto exército daquele império, empenhado em tal propósito, fosse derrubado, a consequência seria que as nações estariam em repouso, ou que haveria paz universal. Ele quebra o arco e corta a lança, e isto é, ele os torna inúteis, como um arco que está quebrado não tem valor, ou uma lança que é cortada em partes. Ele queima os carros com fogo, e a carruagem de guerra, aquela que foi empregada na batalha. A expressão aqui pode se referir a um costume de juntar os despojos de guerra e colocá-los no fogo. Isso era feito especialmente quando os vencedores não conseguiam removê-los, ou de forma a protegê-los, a fim de evitar todo o perigo de serem pegos novamente e usados contra si próprios. A ideia aqui é que Deus derrotou totalmente o inimigo e evitou todo o perigo de seu retorno para fins de conquista. 10 Ficai quietos, e sabei que eu sou Deus, e eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Ficai quietos, que a palavra usada aqui significa propriamente lançar para baixo, ou deixar cair, para deixar cair, e então, estar relaxado, afrouxado, especialmente as mãos, e também é empregado no sentido de não fazer esforço, ou não aplicando esforço, e então expressaria a ideia de deixar os assuntos com Deus, ou de não ter ansiedade sobre o assunto. Neste lugar, a palavra parece ser usada para significar que não deveria haver ansiedade, que deveria haver um estado mental calmo, confiante em vista das demonstrações da presença e poder divinos. A mente devia ter calma, visto que Deus se interpôs e mostrou que era capaz de defender o seu povo rodeado de perigos. Se essa foi a interposição divina quando Jerusalém foi ameaçada pelos exércitos dos assírios sob Senaqueribe, a força e a beleza da expressão serão vistas com mais clareza. E sabei que eu sou Deus, e veja, no que eu fiz, a evidência de que eu sou Deus. Veja uma obra realizada que ninguém ou senão o Deus poderia realizar. Eu serei exaltado entre as nações. As nações no exterior que não me adoram, mas adoram ídolos, verão nesses atos a prova cabal de que sou o verdadeiro Deus e digno da adoração universal. Serei exaltado sobre a terra e nas terras estrangeiras, no mundo todo. A derrota e a destruição dos exércitos de Senaqueribe foram eminentemente adequadas para causar uma profunda impressão no mundo de que o Deus do povo hebreu era o verdadeiro Deus. 11 O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso alto refúgio. Veja Salmos 46:7. Esta é a conclusão ou o resultado do todo. Aplicado à invasão de Senaqueribe, isso seria visto claramente, pois tudo o que ocorreu naquela invasão foi adaptado para deixar a impressão de que Jeová, Deus dos exércitos, estava com o povo hebreu. Ele havia se interposto em tempo de perigo, ele salvou sua cidade e nação, ele havia derrubado um dos exércitos mais poderosos que já haviam sido reunidos, ele havia feito o próprio conquistador orgulhoso refazer seus passos até sua capitã, ele havia libertado totalmente a nação de todo perigo, e ele havia mostrado como era fácil, de maneiras que eles não poderiam ter previsto, trazer libertação. A verdade assim transmitida foi adaptada ao povo de Deus em todas as terras e em todos os tempos, para mostrar que Deus tem poder para defender seu povo contra os mais formidáveis inimigos, e que todos os seus interesses estão seguros em suas mãos. Amém.